Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o relevo brasileiro. É um tópico, né, extenso, né, um assunto um pouco extenso, porque o Brasil, né, é um país de dimensão continental, então existe alguns relevos que vocês precisam saber, tá ok? Então, um dos estudiosos, né, que começou a estudar, a classificar, né, o território, as paisagens do Brasil foi Azib Absaber, tá ok? Então ele começou a classificar as paisagens brasileiras sob o ponto de vista morfoclimáticos, ou seja, né, estudando principalmente o clima, a formação vegetal, a rede hidrográfica e a estrutura geológica do nosso relevo. Então, a estrutura geológica ela é a base de um território, né, de composição rochosa, basicamente. E o que seria o relevo? O relevo é uma forma que é apresentada, né, pelo território aos nossos olhos, ou seja, quase tudo que você vê, no caso em áreas, vamos dizer, montanhas, planícies, depressões, é o relevo, ok? Mas você só sabe definir que uma montanha é uma área, né, no caso, acima do nível do mar, porque tem uma altitude diferenciada. Então você consegue enxergar, né, uma montanha, uma planície, uma depressão também. Então isso foram denominações que foram dadas, né, estudadas para diferenciar um relevo do outro, ok? Então o Brasil ele está localizado, né, ao centro da placa sul-americana, que é uma das placas tectônicas, com uma espessura de 30 quilômetros de espessura. Okay? Então o Brasil é um país privilegiado justamente porque ele está no meio da placa tectônica, então não ocorre tantos tipos de problemas, de abalos sísmicos, né? Justamente por ele estar um pouco afastado. Isso não exime o Brasil de ter alguns tipos de abalos, né, que são, no caso, é, abalos que acabam, no caso, sofrendo determinada área porque teve algum choque, algum tipo de relaxamento da placa. E isso pode ocorrer, né, no caso, como ocorreu, né, no caso em São Paulo, alguns anos atrás, que sentiu-se um tipo de abalo. Só que a gente não tem esses terremotos como ocorrem no Japão e em outras áreas que está, né, o Japão, por exemplo, ele está no meio de na falha mesmo geológica. Então acaba que ocorre, né, alguns tipos de danos maiores, tá ok? Então a placa sul-americana onde o Brasil está é a crosta que flutua, né, no caso sobre o manto, e esses, no caso, esse flutuamento, né, eles acabam se chocando. O Brasil ele está localizado, vamos dizer assim, ó, numa placa que se choca com a Nazca, tá ok? Aqui, ó, são duas setas que acabam se chocando e no meio do Oceano Atlântico são existe uma fenda, né, que são divergentes, acaba não se chocando e sim abrindo. Tanto que aqui tem a Cordilheira dos Andes, né, onde no caso as placas elas se chocam, né, no caso uma placa se choca com a outra e acaba, né, vamos dizer assim, formando-se as montanhas. Já aqui no meio do Oceano Atlântico elas se separam, tá ok? E a gente não vê também porque, né, no meio do Oceano Atlântico, tá ok? Então, a crosta, né, no caso sul-americana, ela flutua, né, sobre o manto e elas acabam se chocando, provocando o que? Dobramentos modernos, que ocorrem, né, no caso, os terremotos, né, e também os vulcanismos. E quando ocorre, né, no caso, o vulcanismo, basicamente, é o que? A saída do magma que tem no interior do planeta. Ok? Só que no Brasil só ocorre dois tipos de estrutura geológica, né? Então aí eu mostrei para vocês, né, no caso aqui, né, no caso as placas tectônicas do nosso planeta, tá ok? O Brasil ele se choca com a placa, né, Nazca, né? E no caso com a placa africana ele é no caso divergente, ela acaba se separando, tanto que você pode ver aqui, ó, o contorno do Nordeste, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, na placa também ali no continente africano. Daí que, no caso, né,
o Alfred Wegener, no caso, acabou descobrindo, né, no caso, a teoria da deriva continental. Okay? Então, como estava falando para vocês, no Brasil existem dois tipos de estruturas geológicas, que são maciços antigos ou estudos cristalinos, né, que é um embasamento mais antigo da crosta terrestre, e também alguns tipos, no caso exemplo, nós temos as rochas cristalinas da crosta terrestre, e também temos as bacias, no caso sedimentares, que é formada pela deposição de sedimentos nas concavidades da crosta terrestre. E esse tipo, né, de bacias que se formam, basicamente, são os agentes externos que acabam formando, no caso, né, formando as bacias. Quais são esses agentes externos? Chuva, vento e neve. E isso acaba desgastando a rocha, né, e fazendo, no caso, se formando ou se depositando também, né, nas bacias sedimentares esses tipos de material. Tá, ok? Então, o Brasil só tem esses dois tipos de estruturas geológicas. Não tem dobramento moderno. O dobramento moderno que ocorre, né, é mais no caso lá no caso Peru, no caso Colômbia, né? Colômbia não. Só mesmo no caso esse país, tá ok? Chile também, né? Tem esse tipo de dobramento moderno. O Brasil não tem o dobramento moderno, somente maciços antigos ou escudos cristalinos, a mesma coisa, ou bacias sedimentares.